O fermento dos fariseus, a confissão de Pedro e os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando nesta série o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Já estudamos 15 capítulos. O Evangelho segundo escreveu Mateus é formado por 28 capítulos. Portanto, já estudamos mais de 50% do livro. E todos os capítulos estudados estão aí no playlist. Mateus, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Agora vamos para a divisão do capítulo número 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Primeira parte começa no primeiro versículo, vai até o versículo 12. Tema: o fermento dos fariseus. Segunda parte, do versículo 13 até o 23, a confissão de Pedro. E terceira parte, do 24 até o 28, que é o último versículo deste capítulo, capítulo 16, o tema: os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Vamos começar lendo o primeiro versículo. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. No capítulo anterior, nós encontramos os escribas e os fariseus interrogando Jesus. Nós aprendemos que era uma comissão enviada pela liderança que ficava em Jerusalém. O objetivo era desmoralizar Jesus. Esta era a intenção dos escribas e fariseus. Agora, nós vemos com os fariseus os saduceus. E qual é a diferença entre fariseu e saduceu? Os fariseus eram um grupo formado pela população mais humilde, pelo povo. E este grupo defendia a ortodoxia judaica, eram defensores da lei e das tradições. Tudo isso nós aprendemos no vídeo anterior. Já os saduceus eram pessoas mais estudadas e os saduceus eram mais liberais. Eles aceitavam a cultura grega, mas para tentar desmoralizar Jesus, tirar a credibilidade que Jesus tinha, eles se uniram. Se uniram por quê? Porque tinham um objetivo comum. E eles queriam que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Interessante que na época de Jesus, alguns líderes da religião judaica ensinavam que os demônios também podem operar, realizar milagres. Mas milagres terrenos e nunca milagres vindo do céu. E como exemplo, nós podemos ver no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, nós vamos ver os feiticeiros de Faraó realizando milagres, sinais também. Na série que estamos estudando, o Antigo Testamento capítulo por capítulo, nós começamos a estudar agora o livro de Êxodo, nós vamos ver estes sinais realizados pelos feiticeiros de Faraó. E como eu disse, na época de Jesus, alguns acreditavam desta forma, que os demônios também podem operar milagres, mas nunca vindo do céu. Daí eles terem pedido para que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu.
E sinal vindo do céu, podemos citar também no livro de Êxodo que nós estamos estudando. O maná, por exemplo, é um sinal que vinha do céu. O fogo que desceu do céu a pedido de Elias, nós podemos também considerar um sinal vindo do céu, e outros sinais que nós vamos estudar. É isto que eles queriam. Mas vamos ver a resposta de Jesus? Vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Nós vimos já no capítulo anterior Jesus chamando os fariseus, os escribas, de hipócritas. Eles agiam como atores, tinham aparência de religiosos, mas interiormente eles não eram aquilo. Agiam como atores. Era só de forma aparente a religiosidade deles. É isso que Jesus está falando. E o sinal do profeta Jonas é interpretado como os 3 dias que Jesus ficou sepultado. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus também ficaria 3 dias no seio da terra, mas ressuscitaria. Era sobre este sinal que Jesus estava falando. Ora, uma pessoa ficar sepultada 3 dias e depois ressuscitar só pode ser um sinal vindo do céu. Interessante que quando o profeta Jonas pregou para os ninivitas, eles se arrependeram. Mas os fariseus, saduceus, escribas não se arrependeram, porque eles conheciam os sinais da natureza, tinham conhecimento das coisas naturais, mas não conseguiam entender as coisas espirituais, porque eram hipócritas. Vamos ler agora os versículos 6 e 7. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Observe que Jesus havia realizado 2 milagres. Jesus já havia multiplicado os pães, os peixes. E mesmo assim, eles estavam achando que Jesus estava falando de alimento material, que ele já havia, como eu disse, multiplicado. Mas vamos ver o que Jesus respondeu? Vamos ler do versículo 8 até o 12. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. De novo, a hipocrisia. Eles eram religiosos, mas só na aparência. Interiormente, eles não eram aquilo que ensinavam. Não obedeciam, não colocavam em prática aquilo que eles ensinavam para o povo. É isso que Jesus está falando. E, infelizmente, não é diferente em nossos dias. Nós vemos muitos líderes religiosos exigindo tanta coisa das pessoas que, aparentemente, quando nós vemos falar, ministrar, parece que são santos. Mas
não vivem o que ensinam, não vivem o que pregam. É sobre isso que Jesus está falando. Precisamos tomar muito cuidado com este tipo de religioso. São enganadores, hipócritas, são verdadeiros atores, imitadores, mas não vivem de fato o evangelho que Jesus nos ensinou. Pessoas gananciosas. Jesus chama de falsos profetas, como nós aprendemos no capítulo 7. Vamos agora para a segunda parte, a confissão de Pedro. Vamos ler o versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Olha como está crescendo o número de cidades no nosso mapa. Olha onde ficava Cesareia de Filipe. Este Filipe é filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Nós já aprendemos sobre isto quando estudamos a morte de João Batista. Se você perdeu, a aula está disponível aí no canal. Agora vamos para a resposta que eles deram para a pergunta de Jesus, versículo 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Nós sabemos que João Batista viveu na mesma época de Jesus. Então, como Jesus poderia ser João Batista? Ocorre que na época de Jesus existia um ensino herético, uma falsa doutrina, que ensinava que uma pessoa pode migrar para o corpo de outra pessoa. É a única justificativa para acharem que Jesus era João Batista, se ambos eram contemporâneos. Já no caso de Elias, Jeremias, é uma outra heresia, porque nós sabemos que a doutrina da reencarnação não é bíblica. Mas existia também já esta heresia na época de Jesus. Claro que estavam elogiando Jesus, chamando de Jeremias, que foi um grande profeta, Elias também, um grande profeta, o próprio João Batista. Mas embutido neste elogio, nós vemos duas heresias. Na verdade, eles pensavam desta forma porque só tem um jeito de entender, de saber quem é Jesus. E é o que nós vamos ver agora na sequência. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Veja que agora a pergunta é para as pessoas que estão próximas de Jesus, para os seus discípulos, apóstolos. Vamos ver a resposta? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que Cristo é uma transliteração da língua grega. Já Messias é uma transliteração do hebraico. Ambas as palavras têm o mesmo significado, que significa ungido. Ungido para uma missão especial. Mas Pedro não disse que Jesus era apenas o Messias. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós sabemos que Jesus é o único Filho, o unigênito do Pai, o único da mesma espécie, o único da mesma substância, Deus de Deus. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Agora observe o que Jesus falou. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Observe que aí nós vemos duas pessoas da Santíssima Trindade. Nós vemos a pessoa do Pai que está nos céus e a pessoa do Filho que estava ali com eles. E esta revelação quem deu foi Deus para Pedro. Isto significa que para entendermos realmente quem é Jesus Cristo, precisamos de uma revelação divina. E quem nos dá esta revelação é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo.
Quem não crê, não acredita na pessoa do Espírito Santo, jamais saberá quem é Jesus Cristo de verdade. Veja que interessante. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Logo, jamais entenderão quem é Jesus Cristo. Daí, para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo ser um ser criado, que ele não é da mesma espécie. Negam a doutrina da Santíssima Trindade. Só recapitulando a definição desta doutrina, existe um único Deus. Portanto, nós somos monoteístas, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E quem nos revela de fato quem Jesus Cristo é o Espírito Santo. Portanto, todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, recebeu esta revelação do Espírito Santo. É isto que Jesus está nos ensinando. A carne, o sangue, a natureza humana não consegue descobrir, não consegue entender quem é Jesus. As religiões até elogiam Jesus, mas não ensinam, não entendem que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Por isso Jesus diz: bem-aventurado é você. Olha, Pedro, você está acima da felicidade. Este Simão Bajonas está dizendo que Pedro é filho de Jonas, mas nós sabemos que o pai de Pedro se chamava João. Como as palavras na língua grega são muito parecidas, a maioria dos intérpretes entende que este Simão Bajonas significa filho de João. Até porque no contexto, aquilo que vem antes e depois do texto, nós vamos ver que o pai de Pedro se chamava João. Vamos ver um versículo para confirmar essa questão aí do Simão Bajonas? Observe. João, 1º capítulo, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Logo, Simão Bajonas só pode significar filho de João. Tranquilo? Vamos agora ler os versículos 18 e 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bem, aí nós temos a interpretação dos teólogos da Igreja Católica. Eles ensinam que Pedro foi o primeiro Papa. Ocorre que não tem como provar este ensino, nem na Bíblia, nem na história. E qual seria então a interpretação? Que Pedro, de fato, era uma pedra menor, uma pedrinha, e Jesus a pedra principal, a rocha. É desta forma que é interpretado. Nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que uma das leis da hermenêutica, que é a arte de interpretar texto, é a lei do contexto. O contexto é aquilo que vem antes e depois do texto, e o contexto pode ser toda a Bíblia. Nós não podemos pegar um único versículo e deste versículo tirar uma doutrina bíblica, como querem os teólogos católicos neste caso, dizendo que em função deste texto Pedro foi o primeiro Papa. Como eu disse, não resiste a hermenêutica a esta interpretação, e nem o contexto histórico, que também é uma ferramenta da hermenêutica. Agora vamos ver alguns textos para provar que quem é a pedra principal, a rocha, é Jesus. Observe o Salmo 118, versículos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular.
isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta pedra angular é a pedra principal de uma construção. Agora veja esse texto, Mateus, no capítulo 21, que ainda nós vamos estudar, versículo 42. Jesus cita esse salmo. Portanto, é um salmo messiânico, observe. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está citando o Salmo 118, versículos 22 e 23. Logo, a pedra é Jesus. Agora observe o que o próprio Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ora, quem é a pedra? A pedra é Jesus. E na epístola que Pedro escreveu, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, observe: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o Pedro aí entre as pedras. Nós somos pedras, pedras menores, mas a pedra principal, a rocha, a pedra angular é Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma das interpretações para o texto que nós lemos, o versículo 18, seria o seguinte: Jesus, quando estava falando, ele aponta para Pedro e diz: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que não dá para pôr este gesto no texto, mas seria isto: você é pedra, pedrinha, uma das pedras, mas a pedra, a rocha, onde a igreja será edificada, Jesus aponta para ele. Olha que interpretação importante. Mas, mais do que esta gesticulação, nós provamos, nós vimos nas Sagradas Escrituras, não tem como negar, a pedra é Jesus. Nós estamos fundamentados em Jesus, na rocha, na pedra angular. E somos também chamados de pedras, como pedras que vivem. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. E este texto de Pedro ele é importante porque nos ensina a interpretar a sequência dos versículos que nós lemos. Observe, também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando dele. E as portas do inferno aí, as portas do Sheol, as portas do Hades, esta fortaleza, o mundo intermediário daqueles que rejeitam a Deus, lugar de tormento, não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Para quem Jesus deu a chave? Para a igreja. E o que você ligar, quem ligar a igreja, e o que você ligar, você quem igreja ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá desligado nos céus. Veja que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a única que tem essa autoridade. E ela tem autoridade porque nela habita o Espírito Santo. Lembrando que todos nós, que embora pecadores, mas reconhecemos a nossa condição de pecadores e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador,
Isto só ocorreu porque nos revelou Deus, nos revelou o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo habita na vida do crente, habita na igreja. E ela é a única que tem este poder de ligar e desligar. Nenhuma organização, instituição tem este poder. É um poder exclusivo, dado por Jesus para a igreja. E a igreja nasce no dia de Pentecostes e continua atuando até hoje. E continuará até aquele grande dia, o dia que Jesus recolherá os que estão vivos aqui da terra. Isso nós vamos aprender mais na frente sobre o arrebatamento da igreja. Mas voltando aqui no texto, a igreja é a única que tem este poder. Agora, quando a igreja confunde o seu papel, esquece a sua missão, mistura as coisas, ela perde este poder. Veja que no nosso país, não faz muito tempo, houve uma mistura entre poder espiritual, poder religioso com poder político. Claro que não podemos nunca generalizar, mas infelizmente nós vimos aí nas mídias uma mistura. E esta mistura faz com que a igreja perca a sua credibilidade, a sua autoridade, entristece o Espírito Santo. Devemos tomar muito cuidado. Portanto, a igreja recebeu este poder de Deus. Ligar significa tirar as pessoas do mundo das trevas, das garras de Satanás e trazê-las para o reino de Deus, ligá-las com Deus. E para que isto aconteça, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja, é ele que conduz a igreja. Portanto, a igreja que não acredita na pessoa do Espírito Santo é uma igreja órfã, é uma igreja sem vida. Aliás, nem igreja é, porque para ser igreja precisa necessariamente ter a pessoa do Espírito Santo. Vamos em frente. Versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Como nós vimos, existiam comissões que eram enviadas pela liderança religiosa de Jerusalém para desacreditar Jesus, mas a fama de Jesus estava aumentando e Jesus não queria isto, pediu para que esperassem. Nós já aprendemos que mais do que os milagres que Jesus realizou, muito mais importante é a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Foi em função da sua morte e da sua ressurreição que nós temos a garantia de viver eternamente com Deus. Isto que é mais importante. Vamos ver a sequência. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Percebeu? Como Jesus poderia saber de tudo isto? Só tem uma resposta, se ele conhece o futuro. E quem conhece o futuro, quem é onisciente, é Deus. Portanto, não tem outra resposta. Ser filho do Deus vivo significa ser Deus, ser da mesma espécie, da mesma substância. Por isso que Jesus sabia o que iria acontecer com ele, inclusive que ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora observe, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. O mesmo Pedro que foi chamado de pedra, que Jesus disse que era bem-aventurado, que recebeu a revelação de Deus para responder quem era Jesus,
agora está na carne, não consegue entender as coisas espirituais. E Jesus, de forma severa, repreende Pedro: olha, saia da minha frente, Satanás. Veja que situação. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Que situação! Consegue imaginar a situação? Pedro recebe o elogio e agora é repreendido. Está sendo usado por Satanás, porque o plano de Satanás era não permitir que Jesus morresse para nos salvar. Este era o objetivo de Satanás. Logo podemos concluir que para a igreja, de fato, entender as coisas de Deus depende do Espírito Santo. E a igreja que tem o Espírito Santo prega a palavra, anuncia o evangelho, fala do reino espiritual, não está preocupada com as questões humanas, as coisas carnais, as coisas dos homens. Vamos em frente. Terceira parte, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Vamos ler os versículos 24, 25 e 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Observe novamente, o papel da igreja é espiritual, é falar da eternidade, é falar das coisas de Deus, não das coisas deste mundo que são passageiras. E Jesus deixa bem claro: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ter todo o poder deste mundo, mas perder a sua própria alma. Logo podemos concluir que nós temos duas vidas, uma vida temporal, limitada, com prazo de validade, e uma vida eterna espiritual. É esta que nos interessa enquanto igreja. Mas como eu disse, infelizmente, nós vimos não faz muito tempo em nosso país líderes religiosos, denominações envolvidas com questões materiais, com questões políticas, irmão brigando com irmão, agredindo fisicamente até. Claro que não podemos generalizar, mas isto aconteceu, está registrado. Deixaram a missão de cumprir o papel enquanto igreja. A igreja é a única que tem autoridade para ligar, para levar o homem ao encontro de Jesus, para anunciar o evangelho. Somos representantes de Deus aqui na terra, embaixadores de Cristo. Mas quando a igreja deixa esse papel, é porque ela está o quê? Dominada por Satanás. Foi o que aconteceu com Pedro. E a igreja, quando é dominada por Satanás, deixa de realizar a sua missão espiritual e se envolve com as coisas mundanas, com as coisas desta terra. E aí vem, repito, as palavras de Jesus: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem a ver a eleição de uma autoridade política com a nossa salvação? O que isso tem a ver com o papel da igreja? Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para separar as coisas. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não pode se envolver com as coisas deste mundo. Você sabe o que eu estou falando. Mas graças a Deus que milhares e milhares de pessoas continuam vivendo a palavra de Deus, cheias do Espírito Santo e anunciando a verdade eterna. Vamos em frente. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Sobre a questão dos galardões, nós vamos estudar mais na frente. Mas o texto nos garante que Jesus virá como juiz
para julgar. E tudo aquilo que realizarmos para o Senhor, para a obra de Deus, nós seremos recompensados na eternidade. Deus conhece a nossa sinceridade, o nosso envolvimento com as coisas sagradas. E para concluir, versículo 28. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Sobre este versículo, nós temos mais de uma interpretação. Porém, a mais aceita é que este reino de Deus ele é inaugurado no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Esta é a interpretação mais aceita, porque se for considerar a volta de Jesus, os apóstolos todos já morreram. Mas no dia de Pentecostes estavam vivos, contemplaram, receberam o poder de Deus. Há outras interpretações, mas como eu disse, a mais aceita é esta. Mas nós respeitamos também outras interpretações, sem problema algum, desde que não firam a palavra de Deus. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo número 17. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo sempre aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.